É possível rodar o Drive social mesmo com o telefone estando desligado? Todos os dias, nossa equipe de suporte, no e-mail suporte@drivesocial.io, recebe e-mails perguntando sobre a possibilidade de o Drive social rodar mesmo com o telefone estando desligado. Vocês deveriam habilitar uma função em que fosse possível que o Drive social rodasse mesmo com o telefone desligado. E se o bandido desliga meu smartphone? Como é que eu vou fazer? Porque o Drive social não funciona com ele desligado. Vocês deveriam colocar uma função que permitisse ele fazer isso. Bom, aqui eu vou te explicar como funciona um smartphone e logo você mesmo vai conseguir deduzir a resposta e o porquê disso. Smartphones nada mais são do que computadores de bolso. E sim, aqueles computadores que tem lá, são os desktops, computadores de mesa, os notebooks, que são basicamente desktops menores que você pode levar para um canto para o outro, são computadores. Smartphone nada mais é do que um computador que cabe no seu bolso, que cabe na palma da sua mão. O funcionamento é muito parecido. Obviamente, resguardadas as suas devidas proporções e arquiteturas e fins, propósitos, né? Porém, para simplificar, vamos separar computadores em 3 grandes blocos. Você tem o processador, ou unidade central de processamento, vulgo CPU, né? Onde os dados são processados, os cálculos são feitos. Você tem também a memória RAM, que a memória RAM é a memória de curto prazo, né? RAM vem de Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. E você tem também a memória de longo prazo, que pode ser um disco rígido, HD, no seu computador, um SSD, o SSD dele é um pouco mais rápido do que um HD, ele pode ser uma memória flash, e normalmente nos celulares é a memória flash, né? Então, como é que funciona isso? Primeiro, o processador ele precisa de impulsos elétricos para funcionar. O processador é como se ele fizesse isso aqui. Aqui eu tenho uma caneta, ela está fazendo o que? Ela está oscilando. Né? Interprete cada oscilação dessa como se fosse um ciclo de processamento. Tá? Só que o processador ele faz isso muito mais rápido, várias vezes por segundo, milhões de vezes por segundo. Tá certo? Então, supondo que o ciclo de processamento seja variado aqui para cá. Pronto. Então, cada vez que eu oscilo aqui, eu cumpri um ciclo de processamento. Aqui eu comecei o ciclo de processamento, aqui eu fechei o ciclo de processamento. Vamos supor, né, que a cada ciclo de processamento eu processasse uma instrução e que essa instrução fosse um 0 ou um 1. Repare que o 0 é a falta de um impulso elétrico. Ou seja, se eu não tenho um impulso elétrico e meu processador está o tempo todo assim oscilando, eu não estou processando nada. Beleza? Se nesses processamentos eles intervalam entre zeros e 1, aí eu tenho uma comunicação binária, eu tenho os cálculos binários, que é o que o computador entende. Quando eu tenho energia, é 1, quando eu não tenho energia, é 0. Então, a cada ciclo, o processador ele espera uma série de registros, uma série de informações que estão chegando através de impulsos elétricos. Mataram a charada? Então, um processador ele basicamente recebe e interpreta impulsos elétricos. Você entendeu por aí, né? Um processador ele trabalha num clock muito alto. Ou seja, o que é um clock? É justamente essa oscilação, é o relógio do processador. Essa informação ela precisa vir de algum canto. Normalmente, essa informação de longo prazo ela está armazenada num HD, num SSD, aquelas memórias de longo prazo que eu falei. Só que elas trabalham numa frequência muito inferior à do processador. Então, o que é necessário fazer? O processador ele instrui o sistema de armazenamento a enviar essas informações para a memória RAM, a memória de acesso aleatório. Né? Então ele vai pegando trechos do código que ele quer entender, trechos dessas sequências de 0 e 1 que ele quer processar e leva para a memória RAM. Na memória RAM, ela é dividida em várias outras célulazinhas que são os endereços. Tá? Ele pega essa informação e joga nesses endereços de memória RAM, que a memória RAM ela trabalha num clock um pouco mais próximo do processador, então ele consegue processar essas informações. Agora repare que a memória RAM ela basicamente pega uma sequência de impulsos elétricos e armazena temporariamente. Diferente de uma memória de longo prazo, né, de uma memória de persistência, conhecida mais tecnicamente como persistência, se eu desligo a memória RAM, ou seja, se eu corto a energia da memória RAM, todo aquele conteúdo é perdido. Ou seja, é como se eu tivesse preenchido tudo de zero.
E se eu não tenho energia, eu não consigo puxar essas informações para o processador. E mesmo se eu conseguisse, por algum mecanismo, levar as informações da memória de longo prazo para a memória de curto prazo, e o processador também não estiver energizado, ele também não vai conseguir, não vai ter clock, não vai conseguir trafegar nessa informação, não vai conseguir processar. Então você entendeu que tudo nada mais são do que impulsos elétricos. Logo, se seu smartphone, seu computador está desligado, não há impulsos elétricos passando pelo processador, não há impulsos elétricos sendo armazenados na memória RAM, ou sequências de impulsos elétricos sendo armazenados na memória RAM. Não há essa troca de informação, portanto, não há processamento. Se não há processamento, nenhum programa é carregado, nenhum programa é executado. Tudo aquilo que você vê, que você escuta, que você ouve, ou até mesmo que está rodando em segundo plano, como por exemplo, a localização em tempo real do drive social, ela funciona o tempo todo em segundo plano. Se não tem processador ativo, se não tem impulso elétrico, esse programa ele basicamente não existe. Ele está armazenado com um código nessa memória de longo prazo, só que ele não consegue rodar, ele não consegue ler essa informação, jogar para um processador e ele trabalhar. Ou seja, o programa não entra em execução. Então, a partir do momento que você desliga o seu smartphone, aquele fluxo elétrico que mantém o processador e as memórias funcionando, ele é cortado. Portanto, não existe uma possibilidade de você rodar qualquer programa que seja com o smartphone desligado. Pelo menos não de uma maneira oficial. Tudo bem que no smartphone tem outros componentes, como a banda base, por exemplo, que ele funciona separado do processador, e a banda base ela pode eventualmente estar ligada, consumindo um pouco de bateria, mesmo com o restante do celular desligado. Beleza, você consegue fazer algumas coisas ali, mas isso normalmente quem tem acesso é governo, são operadoras, tá? E nem todos os smartphones assim, mas alguns smartphones mantêm esse nível de comunicação. Porém, a parte onde os programas são processados, ou seja, a parte onde o drive social também é processado, não está ativa. Portanto, tecnicamente, não é possível fazer o drive social rodar com o celular desligado. Tá? Resolvi fazer esse vídeo e ao invés de falar simplesmente não, né, eu preferi dar essa resposta mais completa, porque explicando como funciona um conceito básico, os módulos básicos de um computador, para dar uma base para que se entendam por que não é possível o drive social funcionar, mesmo com o smartphone estando desligado. Basicamente porque um computador ele é uma máquina que processa impulsos elétricos. Se eu não tenho impulsos elétricos, se eu não tenho programas rodando, se eu não tenho como rodar um programa, o drive social também não roda. Entendeu? Então, basicamente o vídeo é esse. E aí, o que você achava? Você achava que era possível rodar o drive social mesmo com o telefone desligado? Ou não? Você sabia que não era possível já? Deixa aí no comentário. Se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei aqui, você tem mais informação a agregar, deixa no comentário aí também que a gente vai discutindo, tá bom? E é isso, espero que tenha gostado e um abraço, até mais, valeu!